Olá a todos, muito boa noite, boa tarde aí no Brasil. Eu sou a Fabi Nolasco, do Criando Raízes em Portugal. E hoje nós vamos ter uma convidada muito especial que vai falar sobre um projeto social a respeito de mamães na UTI, que são os filhos prematuros, né? É um projeto social que ela vai dar início e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Oi, Margarida! Tudo bem, Guida? Oi, Marli! Tudo bem? Sejam bem-vindas! Canta um pouquinho, Guida! Então, gente, enquanto a gente aguarda, tá? E se vocês tiverem perguntas para fazerem, façam na caixinha ao lado, tá bem? Que às vezes eu não consigo ver todas as perguntas, tá? Passa muito rápido e aí eu não consigo responder também. Bem, vamos aguardar a Tati Tojal chegar para falar um pouquinho do projeto pra gente. Enquanto isso também, amanhã é um dia do brigadeiro e nós temos uma live com a Mari, ela é confeiteira e ela vai falar sobre o brigadeiro e sobre a confeitaria, a paixão dela, né? E ela vive aqui em Portugal. Amanhã a gente vai falar sobre isso também, tá bem? E aproveitando, e quero divulgar, né? Vocês lembram da live que nós fizemos com a Valéria Moreto? Então, ela tem um filhinho Pedro, né? Que necessita de uma cadeira de rodas nova. Então, depois eu já coloquei no meu stories, né? Como a gente ajudar a fazer as doações. E aí, quem quiser ajudar também, tá bem? Fica à vontade. A Tati já chegou. Vou colocar ela aqui. Oi, Leca! Faz tempo que você não entra, hein? Ué, ô, querido! Oi, Oi, Tati! Tudo bem? tudo bem? Tentando arrumar os cabelos. Seja bem-vinda, tá? A essa live para lá de especial, né? Eu agradeço muito por você ter aceito o meu convite e poder participar, né? Poder compartilhar desse seu projeto, poder divulgar ele e saber um pouquinho mais, né? E saber um pouquinho mais do que se trata e que é um projeto assim, né? Depois que você me enviou a história, um pouco da história do projeto, não tem como as lágrimas não correrem um pouquinho, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Fica à vontade, amiga. A hora que você quiser começar, se quiser esperar mais um pouco, você que sabe. Não, se você quiser. Você estava falando da cadeira do Pedro, pode falar da cadeira do Pedro também. Então, quero aproveitar, né? Quero aproveitar aqui o pessoal que está entrando aí, quem vai ver a live depois, tá? Então, vocês lembram da Valéria Moreto, né? Que esteve numa das nossas lives. Ela foi Mulheres de Superação, né? Enfim. E ela já. E o Pedro está necessitando de uma nova cadeira de rodas, né? E ela abriu um link aonde você pode depositar uma quantia que você quiser para ajudar nessa vaquinha para poder comprar essa cadeira de rodas. Então, eu já coloquei no Stories, tá? Onde que é o link do perfil do Pedro, né? E quem quiser ajudar, quem puder ajudar ou divulgar, enfim, para que a gente possa aí, o Pedro conseguir uma nova cadeira de rodas. Tá bem, gente? Oi, a minha mãe entrou. Oi, mames. Bom, e deixa eu explicar uma coisa, gente. Eu não consigo ver, então eu não consigo enviar o link agora porque tá no Stories, tá? Vejam lá que aí tem um link, tá bem? Aí quem Aí você quiser, está ao vivo, clica lá na bolinha se está ao vivo. aí vocês colocam no link dele, tá no perfil dele, na bio. Então, gente, e deixa eu falar uma coisa. Eu não consigo ver todo mundo que entra, nem todo mundo que faz as perguntas, tá?
Então, assim, às vezes eu respondo aqui a pergunta, eu faço a pergunta de quem entrou, porém, que eu tô vendo ali na hora, eu tenho que prestar atenção no convidado, né, gente? Se eu ficar vendo as perguntas direto, eu também não consigo visualizar. E como trava direto, então eu não consigo. Quem tem uma pergunta pertinente que queira que eu fale, coloque na caixinha aqui de pontinho de interrogação do lado, tá bem? Bom, Tati, o pessoal tá entrando. Se você quiser, já pode se apresentar, tá? Eu conheci a Tati ontem, né? E achei o projeto dela assim muito bacana. Então, Super ontem, super ontem. tipo assim, ontem, sabe? Ela tinha 7 anos de idade, eu também. Então a gente acabou se conhecendo e foi ontem, né? E é isso, gente. Ela vai contar um pouquinho, eu vou passar a bola para ela, hein? Tá bom? Porque senão minha mãe fica, você fica falando demais, deixa o convidado falar. Vera, deixa a Fabiana quieta. Fala, Fabiana, fica quieta. Não, então, meninas e meninos, que eu tô vendo que o Alisson tá aí. Ai, Alessandra, eu tô sempre gata e tô até gostando de ficar aqui. Né, Mas gostoso? é ótimo. Primeiro agradecer, assim, quem tá entrando ainda, acreditando que vai entrar mais gente, né? Já vi algumas pessoas que estão aí, o Wellington, Vera, Alessandra, a Natália, minha sobrinha entrou, Paula também tá aí, né? Então, agradecendo quem tá entrando. Esse projeto, Um Colo para Mamãe, ele é mais do que um projeto para mim, né? Ele surgiu exatamente assim. Antes O de que você que eu posso falar, fazer? se apresenta. Quem é a Tati? Quem é a Tatiana Tojó? Ai, a Tatiana Quem Tojó é é tanta coisa. a nossa escritora, a nossa escritora nossa, escreve cada Ela coisa. não é uma coisa só. Eu costumo dizer que a Tatiana Tojó é múltipla, né? Ela é múltipla, ela consegue ser a dona de casa, ela consegue ser a escritora, ela consegue ser a professora, ela consegue ser a mulher que briga, aquela mulher que chora e a mulher que faz dar risada. Então eu sou múltiplas, né? Então eu não me defino uma só, não. Aquela que pode estar junto, né? Mesmo estando separado. Né? Então eu tenho como posso dizer, essa característica. Né? Minha mãe dizia que eu era toda coração. Realmente eu sou toda coração, acho que por isso surgiu esse projeto. Né? Porque apesar desse gênio forte, eu tenho todo o coração. Eu Né? tô aqui, enquanto Então, você tá falando, eu tô aqui. ajeitando a luz aqui, porque tá no meu rosto. Então, vai, aí eu fico Então, escura. Pode falar, Tati. Agora pode se começar a falar. arruma. E então, essa sou eu. Né? Essa sou eu que. Eternos 28 anos. Não saio dessa idade. Eu tô nos Eu não entro 35. nos 30 nem nos 40. Não, não entro nos 30 nem nos 40. Eu fico nos 28. E então, gente, esse projeto, ele surgiu assim nessa pandemia, né? Porque eu ficava pensando assim, no que eu podia fazer para ajudar outras pessoas. E eu acho que eu ajudar outras pessoas tem que vir do coração. Tem que vir daquela coisa que te toca. E não fazer porque você, vou fazer. Mas sim fazer porque você tem vontade de fazer, aquilo que te toca, que te faz emocionar, que te faz ficar pensando sobre em que pode fazer e de que jeito. Então, eu passei por essa história, eu vivi essa história e fiquei pensando assim: a prematuridade, o bebê prematuro, quando ele nasce, que ele vem e ele escolhe quando ele quer nascer, né, porque eles têm esse gênio já, eu vou nascer nesse dia, eles que escolhem, não é a gente? Quando eles nascem prematuros e a mãe e o pai também é prematuro. Porque a gente também não está esperando isso acontecer. De repente acontece, né? E de repente isso vem. Comigo foi muito de repente, estava sentindo uma dor nas costas. Quando eu cheguei no hospital, você está em trabalho de parto. Eu falei, como assim? Trabalho de parto, eu só tenho 27 semanas, né? Você está em trabalho de parto, nós vamos fazer uma cesárea, vou tentar segurar, mas vai vir uma cesárea aí. Enfim, veio a cesárea, né? Ficou toda aquela preparação para nascer o Pedro. Quando ele nasceu, eu queria ver. Eu ficava, deixa eu ver meu filho, deixa eu ver meu filho, porque quando eu entrei, a médica falou, olha, bem assim, secamente. Primeiro veio um médico e falou todo do jeito assim, o que podia acontecer, sem te deixar muito nervosa, sabe? Depois veio essa médica e falou, se tiver hemorragia, eu tiro o útero, ele pode nascer morto, ele pode não sei o quê, uma coisa tão seca que você não sabia nem o que responder.
Então, quando o Pedro nasceu, que ele chorou, me deu aquela sensação de alívio. Ah, ele nasceu. Ah, ele está vivo. Aquilo que ela falou, isso não aconteceu. Então eu falava assim, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí eu falava assim, a mãe quer ver. Quando eu trouxe o Pedro, eu não consegui ver, de tão pequeno que era. Não dava para ver na incubadora. Pedro nasceu no dia 6 de abril, meu aniversário 7 de abril. Eu fui ver o Pedro só no outro dia. Não vi no dia que ele nasceu. Eu só fui ver no outro dia. Então, no outro dia que eu fui ver o Pedro, eu fiquei contando os dedos dele da mão, os dedos dele do pé, para ver se estava tudo certinho. Aquela coisa toda, tentando ver o Pedro, porque eu também não conseguia ver direito, porque a incubadora está toda cheia de gotinhas de água, porque tinha que ficar igual o útero da mãe, né? Tudo umificado. Depois vem aquela sensação do vazio. Acabou. O vazio. Tava assim, aquela barriga que não tá mais. Então tá tudo vazio. Né? O braço que você não conseguiu segurar, vazio. Então tá tudo daquele jeito. Eu falei, então essa sensação perdurou por muito tempo ali. Foram 57 dias exatos de UTI com o Pedro, né? Então, e foram 57 dias que a solidão gritava e eu não ouvia. Né? Então, essas coisas que você vai acumulando e vendo assim, o que, que eu posso fazer para ajudar essas mães que estão lá dessa mesma forma. Mães que perderam seus filhos, mães que foram embora com seus filhos, tudo isso aconteceu nesse período de 57 dias. Né? Todo o período aquele que você falava assim, via uma mãe que pegava o filho no colo, você ainda não. Aí você falava, quando que eu vou pegar o meu? Tinha que esperar, porque o Pedro estava com 870 gramas. Eu via exatamente o coração dele bater. Eu via o coração bater. Não é que a gente fala assim, ah, Cíntia, não, eu via, porque era só a pele do Pedro e o ossinho do Pedro e o coração batendo. Né? Então, aquilo me chama atenção até hoje, por isso que esse projeto é coração. Né? Porque o primeiro órgão que se forma no ser humano, gente, é o coração. Olha que interessante. Né? De qualquer coisa que a gente tem, o coração é o primeiro órgão que se forma dentro da gente. Então, o que, que a gente pode fazer com ele? O que, que a gente pode fazer com esse coração? Dividir, compartilhar, estar junto com todas essas mães, estar lá. Nós não vamos fazer no papel de médico. Nós não vamos lá para falar se o bebê vai sair assim ou assado. Nós não vamos estar lá para dar diagnóstico. Nós não vamos estar lá para falar assim, olha, o meu com não sei quantos anos andou, o meu com não sei quantos anos de tempo falou. Não, nós vamos lá para comparar. Nós vamos lá para amparar, para abraçar, para estar junto, para falar assim, olha, vamos junto aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Tem esperança? Isso dá para acontecer? Né? Vamos junto, porque eu só fui perceber isso, essa força, depois de alguns dias. 10 dias de nascido, o Pedro teve que fazer cirurgia no coração. O Pedro Nossa. não tinha, o Pedro não tinha estrutura para fazer cirurgia do coração. E eu falava assim, gente, como sim ele vai fazer cirurgia do coração? Ele não engordava e o sangue estava bombeando só para cima. Os rins estavam parando. Então tinha que fazer essa cirurgia do coração. Eu falava assim, gente, mas ele não tem corpo, vocês vão abrir ele na frente. Ele não tinha corpo, gente. Ele era muito pequenininho. E eu falei assim, como que vocês vão abrir? Aí ele falou assim, não é pela frente, é por trás, é pelas costas. Então ele tem uma cicatriz nas costas que conforme vai crescendo isso vai saindo. E aí ele falou assim, a gente afasta o pulmão, afasta a costela, chega no coração. Nesse momento não pode ter nenhum tipo de problema, porque se romper a preula, que é aquela pelezinha do pulmão, ele vai ter que usar isso, isso, aquilo. Então o pulmão dele, na época, era do tamanho de um feijão. Exatamente de um feijão. Então esses cirurgiões eram artistas, artesãos, porque eles conseguiam chegar daquela forma sem romper nada. A cirurgia que demoraria 2, 3 horas, demorou 45 minutos. Pedro foi fazer a cirurgia e eu fui tirar os pontos da cesárea. Foi tudo junto, né? Deu tudo certo. Deu tudo bem. No outro dia ele já estava começando a engordar, uma coisa que não estava acontecendo devido a esse problema no coração, né? E aí eu fui percebendo assim que a minha energia melhorava a energia do Pedro. Quando eu estava mal, o Pedro ficava mal também. Quando eu chorava, 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 o Pedro também ficava ruim. Eu falava, gente, então quando eu quiser chorar, eu vou sair. Porque chorar, eu chorava todo dia. Então, assim,
Quando eu chorava, eu saía, eu ia pro banheiro, chorava, chorava, voltava, eu cantava, eu conversava, eu falava como que ia ser o quarto dele, como que ia ser aquilo. Dá vontade de chorar de novo? Eu saía, né? É. Então, tudo isso a gente ia crescendo e fazendo. E eu comecei a sentir realmente uma grande melhora no Pedro. Eu comecei a ver assim, olha só como é importante a nossa energia para o nosso filho. Da mãe é muito importante. Aí É. depois veio o canguru, que era aquela coisa de colocar. Consegui pegar ele no colo um dia antes da cirurgia, porque eu pedi para pegar, mas eu não podia pegar. Com Porque eu quantos falei assim, dias? gente, se Quantos dias ele fez a 10, cirurgia? 10 dias, 10 dias. Aí eu não sabia se eu ia conseguir pegá-lo depois. E se ele morresse, né? Então eu pedi assim, traz para mim, deixa eu pegar. Fiquei me enchendo o saco, né, da médica. Ela veio, colocou ele no meu colo, mas ele era tão pequeno, mas tão pequeno que você não sentia o peso da criança. E eu tava tão assim que eu não chorei. Não chorei com ele no meu colo. Eu só fui chorar no dia da cirurgia, quando a porta do centro cirúrgico se fechou. Mas então, aquele momento eu falei assim, agora é a hora. Eu não vou chorar, gente, porque eu falei que eu chorei muito antes. Para chegar hoje aqui, tá plena. Eu falei, agora, que agora era a hora dele mostrar a força dele. Realmente ele mostrou, né? E a minha força também. Então surgiu esse projeto por isso. São 15 milhões de prematuros nascidos no mundo. Só no Nossa. Brasil, 340 mil. 931 por dia, 40 prematuros por hora. 6 a cada 10 minutos. Então, assim, por trás de todos esses números, tem uma família, tem uma mãe desestruturada, uma mãe desmoronada. Né? Então, por isso que surgiu esse projeto. Então, todas essas características físicas que eu tinha conversado com você antes, que o neném, quando nasce, ele tem a cabecinha maior, né? O prematuro, isso. Ele tem a característica diferente de um bebê que nasce no tempo certo. Uma coisa que eles têm igual. Uma característica, todos eles têm igual, que é a vontade de viver. E eles têm mesmo. Né? Tem Olha, cada gente, porta daquele... cada porta daquele centro cirúrgico tem uma história. Cada porta daquele centro cirúrgico tem um guerreiro querendo viver. E aí a gente aprende com isso. A gente sai de lá de outra forma. A gente sai de lá assim, reclamando menos. A gente sai de lá querendo viver mais. Aproveitar os momentos da vida, aproveitar o choro, aproveitar assim, até as birras, que às vezes deixa a gente doida, a gente tem que aproveitar, né? Então, esse grupo, o Colo para a Mãe, realmente para dar um colo, porque a gente se sente lá, muitas vezes, sozinhas, mesmo tendo um apoio da equipe médica. Como eu disse, o Pedro nasceu dia 6, meu aniversário foi dia 7, eu nem lembrava que era meu aniversário. Porque a gente se coloca tão em segundo plano que eu nem lembrava que era meu aniversário. Né? Então a gente assim passou, depois até brinquei assim, credo, gente, ninguém me deu feliz aniversário, mas isso depois já em casa, né? Porque na hora você nem lembrava mesmo. Depois em casa eu falei que vocês chegaram lá com flores, não sei o quê, todo mundo perguntava, e o Pedro, mas e a Tatiana? Né? Como que a Tatiana estava naquele momento? Como que a Tatiana precisava do quê? A Tatiana precisava de alguém para regar a planta dela? Né? Porque eu fiquei lá 57 dias, todos os dias. Eu chegava às 7 horas da manhã, saía às 10 horas da noite, todos os dias. Só que nisso eu também tinha duas enteadas menores de idade em casa, né? Nesse período, eu também tinha acabado de comprar uma casa, que estava o Marcelo fazendo a construção da casa junto com os pedreiros. Então, tudo isso era junto, né? Então, assim, esse projeto veio e vai, né, ficar para ajudar as outras pessoas. Ajudar essas mães que não têm, às vezes, com quem contar, não têm com quem ficar, não têm, às vezes, um telefonema para dar no meio da madrugada. Olá, meninas. Olá, Jacó. Então, é para isso que veio esse projeto. E que futuramente, né, então a gente está começando agora, e ele futuramente ajudar essas outras mães. Com o chá de bebê que não existiu, né? Então a gente ajudar com fralda, né? Com o leite, que às vezes a gente sai do hospital, o leite da gente seca, eles não querem mais. Eles ficam o tempo todo usando o nosso leite lá. Sai do hospital, não quer mais. É incrível. Aí a gente tem que fazer atrás de fórmula, que são caras.
Ô, É Tati, tudo isso. e essa fralda? Essa fralda, ela é uma fralda especial para prematuros, não é aquela fralda de Existe. recém-nascido, que é RN, não tem nada a ver. É uma fralda Não, a especial. RN para RN. Existe a fralda prematuro. Existe essa fralda, igual fralda de boneca. Só que ela é muito cara. E ela é muito cara mesmo, assim, um pacotinho totalmente diferente das. É caro. A RN serve no nosso prematuro. Fica grande? Fica grande. Como eu disse, eu brincava falando que a fralda do Pedro era a fralda tomara que caia, porque vinha aqui no peito, aqui em cima, Perfeito, né? né? Então, mas ela é muito cara mesmo, Então né, essa fralda. esse projeto é para ajudar mães que nesse momento, tanto no apoio emocional, né, quanto No financeiro. no financeiro também. É um Sim, projeto que é. vai visar essa ajuda mútua, né? Porque no final a gente acaba tendo um monte de gente ao redor, mas a gente está sozinha, né? É um momento só seu, né? Um momento onde você tá sozinha, né? Você chora sozinha, você porque você fica realmente sozinha no hospital, né? Por mais que seja Fica. rodeado de profissionais ali, é você que está ali com o seu filho e a cada dia, né? Não sabendo o dia É, de amanhã, né? exatamente. Então, esse projeto, ele é um colo para a mamãe, que é um projeto que nasceu diante da sua experiência nisso, né? E, e, e eu travei Pode agora. falar. Não, então, é isso mesmo, Fabi. Veio diante da experiência minha, né, experiência de colegas de UTI, que a gente hoje ainda a gente continua em contato umas com as outras, às vezes para tirar uma dúvida, e aí, como que tá assim, tá assado? Você deu isso, deu aquilo. O começo, quando a gente sai, a gente quer sair com a UTI junto, né? Porque a gente morre de medo de não respirar mais, e como que faz, dá vontade de trazer todo o equipamento para casa, Porque você mas tá não ali, é você tá assim. com dor, porque você acabou de ter o filho, tá com dor, por mais que tenha passado alguns dias, você tá com dor, o seu seio tá inchado, tá dolorido, você tá emocionalmente, né? Então tem tudo ali que você tenta ficar firme, mas tem hora que você desmorona, né? Tem hora que a gente não Esse sabe de onde tira. desmoronar, o desmoronar é diário. O desmoronar é todo dia. Aquele Aí a negócio, gente você vai lá chega de um embaixo, depois jeito, você volta é, e recarrega. é uma montanha russa diária. Então eu chegava, às vezes eu nem falava bom dia, eu perguntava quanto estava o peso dele. Só depois que eu falava bom dia. Porque todo dia você queria que tivesse mais, né? Todo dia que você queria mais. Então, a gente tinha esse acolhimento da equipe médica, tanto que a médica falava assim, não, você vai lá fora, vai ter um desfile não sei onde, naquela loja, não sei de onde, não sei o que, vai lá ver. Vocês não podem ficar assim também não, porque a gente ficava muito tempo assim, fechadas, né? Uhum. Quando aconteceu a primeira morte lá, eu fiquei muito abalada. Eu fiquei muito abalada. Eu falei, gente, e agora? Né? Aí passou. Quando teve a segunda morte, eu tive vontade de pegar meu filho e ir embora. Mas eu ia embora como com uma criança que estava começando a pegar peso, 1 quilo e pouquinho. Né? Então a médica já vinha e falava, olha, Tati, você vai chegar, um bebê assim, assim, assado. Talvez ele não consiga, pelo peso dele que é bem baixo. Né? Então, aí quando tava, olha, talvez essa noite não. Você segura aí, né? Você calma aí. Então, tudo isso, então, são histórias que a gente vê, né, vendo. Histórias de amigas que se tornaram amigas ali naquele momento, de uma mãe que teve gêmeos, duas meninas, e uma não sobreviveu. Então, você não pode nem enterrar direito, né? Fazer o velório, porque você enterrou e correu para tirar o leite, porque a neném estava lá. E hoje essa menina é linda, né? Tem a mesma idade do Pedro, né? A gente se fala muito pelas redes sociais. Eu fui no aniversário de 1 ano, ela também veio no aniversário de 1 ano do Pedro, né? A gente brinca muito, eu brinco com o pai dela, que o pai dela é super ciumento, né? Aí eu falo assim, Pedro, vai falar oi pra ela. Ó, ele fala, ó, não fala muito não. A gente sai brincando assim. Então, assim, como a Paulinha está falando aqui, só quem conhece uma mãe de UTI são os banheiros do hospital. Porque realmente, a gente dobra o joelho e reza para tudo que tiver que rezar. Para tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente reza.
né? Então, nesse Chora, hospital que lava eu o fiquei, rosto e, e fecha a porta ali. exatamente, exatamente. E lá nesse hospital que eu fiquei, tinha muito projeto social, mas nunca desse que eu estou falando agora. Então, via assim, da capela que tem a igreja lá, entrava lá, falava se podia fazer uma oração. Eu falava, pode entrar, pode fazer. O que se for bobo, meu filho, faz aí que não tem problema. Né? Eu falava, pode fazer. Aí entrava outra que colocava a mão por causa de energia e não sei o quê. Eu falei, pode entrar. Mas eu não via esse projeto para a mãe. Sempre tinha para o bebê. O bebê já estava amparado 24 horas. Né? Já tinha 24 É horas de igual amparo. a Ju falou, tudo é para o bebê. E a mãe? Exatamente. Aí a gente saía todo dia e voltava todo dia nessa rotina casa, hospital, mas a gente às vezes não sabia nem o que estava fazendo, né? O que que a gente tinha que fazer. Quando eu peguei ele pela primeira vez para dar banho, eu não sabia nem o que eu fazia, por onde que eu pegava. Meu medo era enorme, né, de acontecer alguma coisa. Imagino. E então tudo, todo aquele dia a dia, aquela vida, aquele jeito, aquele olhar, quando um perdia o filho por uma coisa, outra que era não era nem neonatal, já era pediatria que perdia, a gente ficava entre as mães abraçadas do lado de fora, porque era a única coisa que a gente podia fazer. Não tinha outra coisa para fazer, né? Não tinha outro jeito, porque a gente estava ali, mas morrendo de medo que fosse o nosso também. Né? A gente estava ali ajudando a pessoa, morrendo de medo que fosse a gente também. Então, esse projeto veio para isso, para mostrar assim, a gente está junto, você não está sozinha, de jeito nenhum, pode chorar. Pode chorar. Nesse momento, eu não vou falar para você que você tem que ser forte, porque forte você já é. Só de estar aqui, você já é muito forte. Né? Só de você estar junto com o seu filho nesse momento, que te separa ali, aquela redoma de acrílico, que separa você, que às vezes você não consegue nem pegar na mão, que dependendo do estado do seu filho, você não pode nem pegar na mão. Então, a única coisa que você tem do lado é rezar, porque às vezes eu ficava rezando, entrava a enfermeira falou, você está rezando? Eu falei, tô, mas pode entrar. Não tem problema nenhum, pode entrar. Então eu rezava, eu cantava, às vezes eu ficava conversando, às vezes eu contava história, né? Então, realmente eu aprendi que a gente muda não só com a maternidade. A maternidade vem e faz essa mudança, mas a gente muda realmente com o sofrimento que a gente passa ali. Então a gente aprende realmente a dar valor. A gente dá valor aos pequenos momentos da vida. A gente dá valor ao dia a dia. A gente dá valor à amizade. A gente dá valor à família. A gente dá valor ao dia. A gente dá valor a 24 horas. Então o projeto é humano. Esse projeto é todo o coração. Né? Realmente para chegar no coração de cada mãe, né? De cada pai. Porque às vezes tem pai também que está sozinho ali. Né? São histórias e histórias que a gente ouve e vê nesses hospitais. São mães que não conseguiram, porque por estar com o bebê prematuro numa situação muito difícil, são deixadas até pelo próprio marido. Então elas ficam sozinhas, com o filho daquela maneira, sem ter o que fazer. Né? Tem mães que não aguentam e vai embora e deixa o filho sozinho. E aí você vai lá para julgar? Tem como julgar? Não tem. Porque a dor só sabe quem está sentindo. Né? A dor só E, sabe quem sente. e tem a depressão pós-parto também, que muitas mulheres ficam, né? Que sem saber ficam. É uma coisa assim que e assim, né, Tati, a gente vendo você falar isso tudo, esse projeto nascendo, hoje a gente vê que as coisas não acontecem por acaso, né? Eu acho que tudo assim é predestinado para que tenha para que desenvolva, né, algo bom, algo que você aprendeu, que hoje você vê o Pedro correndo aí, você olha e fala, meu Deus, é, era ele que estava lá com 800 É. gramas, era ele que fez aquela cirurgia do coração, e hoje você poder contar essa história, né? E ver ele crescer, ver ele do jeito que ele tá lindo, e poder ajudar outras mães a ter um pouquinho desse acalento também, né? Porque nesse momento a gente é difícil, né? É uma coisa que não é fácil, mas é que nem você falou, a gente aprende, né? Aprende a dar valor às pequenas coisas, né? Exatamente. E ele reacendeu a chama,
né? Porque a gente vai lembrando de muitas coisas. Então, esse projeto Reacendeu a Chama. Quando eu levava o Pedro para fazer visita lá, né, que eu levava, tirava fotos, elas tiravam fotos para colocar, ele era o exemplo, o espelho para algumas mães lá dentro. E eu lembro de uma vez que Ele tá já aí, estava indo embora, e eu já estava indo embora, e a médica falou, Tatiana, vem cá, vem aqui um pouquinho, traz o Pedro aqui. E tinha uma mãe que ela estava arrasada. Ela é minha amiga até no Face. Estava arrasada. Eu chamei ela para participar desse projeto e ela quer participar desse projeto. E ela falou assim: mostra o Pedro para ela. Aí eu mostrei. Fala para ela quanto tempo ele nasceu. Falei, porque eu não sei se ele era o mesmo ou se era menos que o dela. E aí eu fui embora, né? Depois a gente pegou amizade. Depois ela veio falar para mim que o Pedro tinha sido fonte de esperança para ela. Então isso tudo foi vindo, né? Quando eu chamei ela para participar, ela falou assim: claro que eu quero, porque eu sei quanto é importante isso. Porque eu acho que talvez se eu não visse ele ali, eu não sentiria isso que eu senti. Né? Fala assim, nossa, eu vou conseguir. E o filho dela tá aí também, né? Quando ele coloca ele fazendo os exercícios em casa, as coisas para fazer, você fica tão feliz, sabe, de ver que as pessoas também estão conseguindo, que aqueles bebês que estavam com você conseguiram também, né? Que também foram para frente, que estão aí vivos, e alegres, e sempre me falavam assim, o prematuro é muito inteligente, o prematuro é muito inteligente. E eu falava, gente, será mesmo? E realmente o prematuro é muito inteligente, porque tudo é além do tempo deles, né? Tudo vai além do tempo. O Pedro ele só tem 2 anos, o Pedro sabe todas as vogais, o Pedro sabe os números, o Pedro fala umas coisas que você fala, todas as cores, você pergunta a cor para ele, ele sai falando, né? E eu acho um barato isso, né? Então, assim, e tem todo esse desenvolvimento, não teve nenhuma sequela, porque ele é um prematuro extremo, né? Então, são 3 tipos de da Ele nasceu de prematuridade, né? 6 meses, né? 6 meses. Eu até anotei aqui que são 3 tipos. O primeiro é aquele limítrofe, que é de 34 a 36 semanas. Depois tem o moderado, de 29 a 33, e o extremo, que é até 28. E ele nasceu de 27 Ah, o semanas. Bruno é desse aí, esse primeiro que você falou. Ah, é? Então ele já está mais fortinho, né? Fica bem pouquinho assim no hospital. Fica mais para fazer algumas coisinhas que tem para ficar. Ele até. A Natália falou aqui, é verdade, ele fala até I love you. Ele fala até em Ah, inglês. Né? Então, é verdade, Fabiana. Esse projeto vai da vivência, vai do amor, de tudo aquilo que a gente vê para o próximo. Né? Eu também estava procurando, antes de fazer esse projeto, procurando sobre empatia e o que, que era empatia, né? O que, que servia essa empatia toda, para quê, para quem? A empatia nada mais não é aquela coisa assim que a gente fala assim, a empatia é você se colocar no lugar do outro. Vai além. Vai muito além de se colocar no lugar do outro. A é, empatia, além de se colocar no lugar do outro, é você aceitar o outro da forma como ele é, sem tirar e nem pôr. Porque a partir do momento em que eu falo assim, se fosse eu, faria assim, você não está mais aceitando aquela pessoa do jeito que ela é. Você quer que ela seja igual a você, exatamente. né? Exatamente. Você quer que ela seja desse jeito. E aí, a partir do momento que você fala assim, olha, eu aceito você do jeito que você é, vamos nos aceitar. Então, esse grupo é para isso, a gente não vai questionar. Esse grupo está proibido essa coisa de falar assim, mas ele é tão pequenininho. Mas pelo menos está vivo. Mas está proibido. Esse grupo está proibido para isso. Esse grupo foi criado justamente para levar esperança, paz, tranquilidade e amparo. Para saber que, assim, que nesse ombro você pode chorar e não precisa nem falar por quê. Não É isso. precisa, sabe? Não É precisa isso. É contar. aquele grupo de autoajuda, né? É o grupo de autoajuda anônimo, né? Exatamente. Ô, Tati, e esse grupo, Sim, esse grupo ele surgiu, ele está surgindo em São Paulo, né? No por Brasil. enquanto. É. Por enquanto ele está surgindo e com certeza ele vai crescer e vai se expandir fronteiras aí afora, né? É à E, vontade. porque foi uma das perguntas que me fizeram se só vai ter no Brasil ou se vai expandir, vai além de fronteiras, né? Que eu acredito que vá. Eu acredito que vá ultrapassar isso,
porque é um projeto, assim, belíssimo, pelo que eu li, pelo que você falou, é um projeto, assim, que realmente é preciso, é necessário, né? Como você disse, são quantos milhões de prematuros que nascem, né? No mundo, 15 milhões no mundo. 15 milhões de prematuros que nascem no mundo, né? Não só ele está prematuro, como você disse, os pais também. Os pais estão prematuros também. Então, é necessário o apoio, né? A autoajuda do próximo. É ajudar, né? Estender a mão, sem querer nada em troca, sem saber o, né? É aquele negócio, né? Eu tô te estendendo a mão, tô te apoiando no que é necessário. Não importa qual seja a sua decisão, qual seja o seu momento que você esteja passando agora, né? E é o que a Paula está dizendo. Chorar não é sinal de fraqueza. Nunca. Não, Nunca. Nunca. de jeito nenhum. O chorar é o transbordo da emoção, É. né? Então a gente precisa, às vezes, transbordar essa emoção, seja ela de alegria ou não. Então a gente precisa transbordar e sair, deixar sair, né? Deixar ir embora. A gente acha, às vezes, Fabiana, que a gente vai ajudar, né? Eu vou ajudar. Só que a gente também ajudar, você não tem noção. Quando a gente faz algo para alguém, nesse momento, também está fazendo para você. Eu também. Por incrível que pareça. Né? Às vezes você acha que você vai lá, né? Vai ajudar, você sai com uma lição de vida, fala, caramba! Né? Para de reclamar, gente. Né? Vamos seguir em frente, vamos ter força, levanta essa poeira, dá a volta por cima, porque a gente precisa, a gente consegue, a gente vai atrás. Né? Nós somos, como eu brinco e falo, nós somos poderosas. As mulheres têm capacidade de fazer toda a transformação. Os negros têm esse tema, né, das mulheres negras. Eu também junto para falar que todas as mulheres, quando uma mulher se movimenta, todo o universo se movimenta junto, né? Então é verdade, né? Quando eu pego muito esse tema das mulheres negras, eu acho lindo esse lema, que quando a mulher negra se levanta, o mundo estremece. E é verdade. Só que eu São junto todo maravilhosos, mundo, né? eu coloco todas as mulheres se levantam, o mundo estremece. Né? Então a gente consegue fazer essa diferença, e se a gente pode fazer a diferença na vida de outra pessoa, por que não? Por que a gente vai ficar só em casa, chorando? Então é essa tão bom, pandemia, né? essa pandemia deu essa segurada. Então vai segurar um pouquinho esse projeto por enquanto, porque os hospitais estão fechados para isso. Né? Ninguém pode ter, não pode nem ter visita, no seu pai e a mãe. Então a gente está segurando aí. Somente por isso, por causa dessa pandemia. Mas ele está sendo montado e estruturado. Então, quem quiser participar desse projeto, né, mesmo não sendo mãe de prematuro, né, mas participar de alguma outra forma, às vezes é psicólogo, às vezes é advogado querendo ajudar. Por quê? Porque as mães prematuras, elas ficam, por exemplo, de 2, 3 meses, 4 meses, dependendo do que for. Né? Então, o seu tempo de licença maternidade, por exemplo, você fica no hospital. E aí você sai com seu filho do hospital. Sua licença expirou, já foi, você tem que voltar a trabalhar. Só que você, como mãe de prematuro, tem direito à extensão dessa licença maternidade. E muita mulher não sabe. É verdade. Então, uma ajuda de alguma amiga advogada ou advogado, né, que queira participar desse projeto, um psicólogo, um fisioterapeuta, qualquer pessoa que queira vir participar junto, para que a gente possa ajudar, agregar com essas mães, serão muito bem-vindos. Então, a gente está se juntando ainda. Voluntariar isso para poder fazer esse papel social, né? Fazer esse papel social junto com essas mães, né? Porque a minha parte é de fazer esse grupo e estar junto com essas mães. Dessas partes mais assim jurídicas, né? Ou da medicina não é com a gente, mas a gente vai querer ajudar de qualquer forma. Né? Então a gente está começando e eu tenho certeza que esse projeto ele vai crescer muito. Né? A gente está começando aqui em São Paulo. Com certeza. Né, vai ser maravilhoso a gente estar expandindo nacional e internacional. Por enquanto, já está em São Paulo, né, vai começar no do Hospital Cruz Azul, que é esse o primeiro projeto que a gente vai entrar, e depois a gente vai estar indo para outros. Conforme vai crescendo, a gente vai dividir na equipe.
né? Equipe e vai dividindo para participar de outros lugares e outros hospitais. E minha tia falou que está emocionada com a atitude. Eu fico mais emocionada ainda quando eu vejo isso, né? Porque essa atitude é exatamente por ter vivido isso. Eu acho que quando a gente vive, a gente não só passa por isso, não só aprende ou não só lê, a gente vive e a gente sente tudo isso. Que bom, né, que esse projeto está chegando em vários corações. Que bom que esse projeto está chegando em outras esferas aí que pode dizer, pessoal aí perguntando para você se vai chegar para outros lugares. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz que quando eu estou apresentando esse projeto para algumas amigas, para algumas pessoas, que as pessoas falam assim, claro que eu vou. Sem pensar, sabe? Não é aquela coisa assim, deixa eu ver, depois eu te falo. Não, é claro que eu vou. É claro que eu vou estar junto. E eu fico muito feliz com isso. Né? Fico muito feliz mesmo. Todos os dias eu agradeço. Né? Como uma vez eu li uma frase que falou assim, se eu tivesse que falar hoje aquilo que eu agradeci ontem, o que eu falaria? Então a gente precisa agradecer todo dia. Né? A gente tem que agradecer por ter acordado, agradecer por passar o dia assim, correndo de um lado para o outro, que às vezes eu falo assim, nossa, já são 10 horas da noite? De tanto que a gente corre. Né? E assim, E aí né, a gente gente? Ela tem o Pedro para cuidar. Né? Ela tem uma família que é grande. É Né? grande. Né? O Elton está perguntando a quem eu agradeceria a sua vitória do Pedro. Eu agradeceria uma gama de pessoas, Wellington, uma gama. Aos profissionais, né, que me ajudaram naquele hospital. Né? Se eu falar o nome, pode ser que eu me perca, mas dos médicos, a doutora Gabriela, a doutora Tatiana, e de todos os enfermeiros, técnicos e auxiliares. Todas as pessoas que trabalhavam ali, até os profissionais da limpeza, né, que entravam ali com todo carinho para que não acordasse a criança que estava dormindo. A família, que não teve um momento assim, depois a gente se juntou muito, e aos amigos. Né, agradeço, e agradeço a fé que a gente tem. Eu agradeço muito a fé que cada um tem, porque a gente tira assim, dentro de você uma força que você acha que você não tem. E, principalmente, ao Pedro. Porque a força dele me fez ter força também. E é assim, né, Tati? E tem momentos na vida da gente que a gente recebe apoio de quem a gente nunca imaginou, de quem a gente nunca esperou. Né? É uma coisa incrível. Só quem passa por momentos difíceis consegue ver que tem hora que aparece anjos na vida da gente. Eu digo assim, né? Que nem que seja com uma palavra ou com uma atitude, que naquele momento a pessoa ela tá ali para te ajudar, para te apoiar. É isso que ela tá fazendo. Uhum, é isso mesmo. Então, são coisas que marcam, né, a vida da gente. E eu acredito muito que esse projeto ele veio para ficar. Ele veio para ficar e ele vai unir corações, ele vai unir famílias. Bom, a pandemia ela acabou com muitas coisas, enfim, mas ela também trouxe coisas boas, né? Ela trouxe nova esperança, eu acho. Eu acho que trouxe aí, né? O Eliseu tá aí Lembra do Eliseu que estudou com a gente? A minha filha está me chamando de chão de fábrica, depois eu te conto por quê. Ah, Mas é? sei que Eliseu. Depois eu te conto por quê. Eu tinha uma chefe que chamava a gente de chão de fábrica. Então, menina, Bom, o Eliseu tá dizendo mas é assim, isso mesmo. e hoje o que Pode falar. significa ser mãe para você, Tati? Você saberia dizer o que é ser mãe, o que mudou na sua vida, no seu coração? Olha, eu acho que, como eu falei, eu acho que dobra um pouquinho mais, né? Porque a gente tem toda uma expectativa quando a gente está grávida, né? A mulher cria uma expectativa grande, a gente já imagina um monte de coisas, já imagina,
Nossa, a gente faz até a decoração mentalmente, né? De tudo a gente já imagina como vai ser. De repente, tudo muda. Tudo muda quando vem essa coisa prematura. O prematuro é realmente aquela coisa que vem e rompe aquilo que você está programando. Então, rompeu. A construção mãe começou naquele dia. Naquele dia que eu fiquei super calma, mesmo diante de toda aquela situação. A minha irmã mandava mensagem para mim, ela falava assim para o Marcelo, fala para ela ficar calma. E eu estava muito calma. Por incrível que pareça, eu estava muito calma. Uma sensação de que as coisas iriam dar certo, eu tinha. Então, eu estava muito calma. Tava Mesmo com tudo confiante. aquilo, mesmo com a médica falando que podia acontecer, quando eu escutei ele chorar, então tudo isso, naquele momento eu me tornei mãe. Quando eu vi o Pedro no outro dia, que foi no dia do meu aniversário, eu vi o presente que eu tinha ganhado. Né? Eu falei assim, esse é o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Esse vai ser o presente que eu fico olhando para ele, fico já imaginando ele adulto. Como que ele vai ser? O que ele vai ser? O que ele vai escolher? Né? Porque eu quero que ele escolha aquilo que ele goste mais de fazer. Né? Que comigo ele vai estar junto sempre. Se eu puder pegar ele no colo com 30 anos, eu vou pegar. Porque o meu marido fala assim, você está dando muita mãe. Eu falo assim, eu vou continuar. E eu vou continuar. O que eu puder abraçar, eu vou abraçar. E o Wellington, não quero ter mais filho. Por quê? Não é porque eu não gosto de ser mãe. É porque eu já chego com meus 44 anos de idade, né? Já estou no meu 44, já a paciência e o sono, tudo isso vai atenuando. Gosto de dormir. Eu acho que quanto mais eu tiver idadezinha por aí, eu vou querer dormir mais, né? Então, Não, já dá para para formar mim tá bom. Para mim metade tá do time. bom. Não, para mim tá bom, e até porque, apesar de ter somente um filho, né, que eu posso dizer biológico meu, eu tenho outros filhos aqui também, que já dá um time de futebol, né? Já tem bastante aqui. Então não precisa mais não, já tá bom. Pedro já tem irmão suficiente. Já também. E realmente a gente tem que valorizar os nossos pais, né? Porque uma das coisas que eu senti muita falta foi da minha mãe, né? Porque a minha irmã teve filhos, né? E tinha a minha mãe para amparar, ajudar, estar junto. Quando precisava sair, era minha mãe que ficava. Hoje, quando meu filho nasceu, eu não tinha, né? Não tenho, né? Não tive essa boa sorte de ter minha mãe ao lado. Então, é assim, valorizar sim aos pais, valorizar os momentos que a gente tem. Isso eu estou batendo muito nessa tecla de a gente valorizar os momentos na nossa vida, independente de situação econômica, independente de pandemia, independente do que for, sabe? Porque a gente precisa ser assim. Você também, Neto, vai ser meu filho, sempre vai ser meu filho, aquele que ficava na porta da casa da minha mãe esperando a lição chegar. Né? Então, não esqueça desses meus filhos, que eu tenho assim como inspiração na vida, e você, o Edson, é um deles, tá? Mas é isso, o projeto é esse, vai crescer sim, eu quero que ele cresça, que ele vá para frente, que a gente consiga ultrapassar as barreiras, porque é um projeto, além de tudo, um projeto transformador, é um projeto de transformar a vida de cada um, a minha vida e a vida da outra pessoa. É isso Dia que ele veio para fazer. 17 de novembro é o dia do prematuro, né? Nem sabia que É, o tinha. Dia Mundial, no Dia Mundial da Prematuridade. É o Novembro Roxo que se fala, né? Nesse dia, ai, como um monte de gente querendo ter minha filha, meu filho, e Novembro Roxo, né? Que fala, a gente coloca sempre uma coisa roxa, né, no nosso vestuário quando chega novembro, né? Seja um laço, seja uma camiseta. Depois eu vou estar montando até uma página no Instagram do Colo da Mamãe, que a gente também aí vai estar divulgando melhor toda essa parte da prematuridade e o que a gente vai estar fazendo. Né? Por enquanto ele ainda não tem, mas vai ter. Tá. E pode contar comigo, tá? Quando esse projeto já tiver já com as portas abertas aí, que vocês puderem entrar nos hospitais e poder dar esse apoio, pode contar aqui, a gente pode divulgar, pode fazer uma campanha para que a gente consiga aí voluntários para também agregar, né, somar nesse projeto. E é isso, Tati. Nossa live está chegando ao finzinho. Então, se você quiser contar mais algumas coisas, assim, tipo, sobre livro. Então, o livro vai ser outro, né? Já estou
em andamento esse livro que é mais para a mulher, né? Falando sobre esse empoderamento feminino e toda essa dificuldade de alguns casos tristes que eu tive que passar, né? Mas que passei, que ultrapassei. E depois que esse projeto, você me deu uma ideia de fazer um Colo para a Mamãe também, um livro sobre, que também vai vir depois, né? Então tá todo encaminhado, cheio de projeto, né, para que a gente faz aí. E eu vou fazer as lives com outras mães, com a Tati e outras mães. O Hélio tá pedindo, viu, Fabiana? Já tá pedindo aí outras lives. E e é isso. É isso mesmo. Esse projeto, quero bem foco nele, para que a gente possa fazer o melhor. O melhor para cada mãe. O melhor para cada pai. Né? O melhor para cada pessoa ali que está ali daquele lado, sabe? Porque é muito difícil, é muito emocionante ao mesmo tempo, é muito assim, totalmente emoção, do começo ao fim, desde o momento que a gente vai ver o nosso filho na incubadora e no momento que a gente pega ele no colo para ir embora. Quando a gente também pega o nosso filho para ir embora, também é outro sentimento. Que quando eu cheguei lá, era no domingo, né, que eu cheguei, que a médica já estava me esperando no corredor, eu já tinha levado a mala dele, né, com algumas roupas e deixei lá, porque eu vi que ele estava crescendo e engordando. Eu falei, uma hora ele vai embora. Então eu peguei a mala, coloquei um monte de roupa que não cabia nele, tá? Porque todas as roupas eram grandes no Pedro. E lá só podia ter alta com 2 quilos. O Pedro saiu de lá com 1,960. Por que ele saiu de lá com menos? Porque as médicas me informaram da seguinte forma: você é uma excelente mãe. Eu tenho certeza que ele não vai precisar ficar aqui. Então, essa energia que eu passava para ele, elas também falaram assim: isso fez muito bem para o Pedro. Toda essa energia fez bem para o Pedro, ele não precisa ficar mais aqui. Então, quando eu cheguei no domingo toda infectada lá, 7 horas da manhã, oi, bom dia, não sei o que, ela falou assim: chegou a hora. Menina, mas eu chorei tanto, que foi todo mundo no corredor achou que tinha acontecido alguma coisa séria, né? E eu tava chorando, abraçada com ela, né? E assim, agradecendo muito aquela equipe, agradecendo demais aquele hospital, agradecendo a cada um, porque eu tinha que ir embora e deixava o Pedro lá. Mas eu ia embora com o meu coração, querendo ficar com ele, mas ao mesmo tempo sabia que ele estava com as melhores pessoas do mundo. E realmente eram pessoas melhores. Eu acho que eu aprendi muito com essas pessoas. Eu aprendi muito com elas de dar esse valor à vida, valor a esses pequenos guerreiros, que são pequeninos. Né? Eu vi assim, o Pedro era muito pequenininho. Né? E como ele está hoje, né? De que jeito ele está hoje. Então, todo dia eu olho para ele, quando ou ele está aprontando, ou ele está dormindo, e aí eu olho e falo assim, caramba, né? Já se passou tanta coisa. Né? Nós conseguimos ultrapassar tantas coisas. E a vida é para ultrapassar. Né? E agora, qual vai ser as outras coisas que vai vir? Então, a gente vai parar de pensar em problemas, né, e começar a pensar em solução. E a solução é agora. A solução é sempre poder pensar na outra pessoa. Porque problema, gente, todo mundo tem. Todo mundo tem problema. Um mais, outro menos, né, outro de forma emocional, outro na forma física, outro no financeiro, seja qual for, todos nós temos problemas. Mas, ao mesmo tempo, todos nós temos uma força enorme para ultrapassar, que está dentro da gente e às vezes a gente não vê e não sente. E está dentro da gente para fazer essa mudança na vida. Porque o livro que vai ser esse primeiro que vai ser falado sobre uma depressão que eu tenho. Mas eu não vou focar a vida na minha depressão. Porque eu não posso ficar focando na minha depressão. E depois do tratamento, eu soube que essa minha depressão não tem cura. Dia 29, assim, nós não vamos tem ter cura? uma live com a psicóloga Cláudia sobre depressão, ansiedade e o luto, que é um Exatamente. isso a gente vai ter uma sobre isso, porque que é muito porque você tinha falado assim, que a mãe fica da depressão pós-parto, né? Dessa coisa toda quando você está ali com o seu filho, naquele momento, você nem pensa nisso. Não passa na sua cabeça toda. Por isso que tem documentários e tem outra coisa que fala assim, o choro que ninguém ouve. Né? A solidão, ela não é perceptível até aquele momento. Você fica ali, você está rodeado de
de equipamentos médicos e muito mais. E não é perceptível aquela sua solidão. Quando você sai dali e que você está sozinha, você e seu bebê, para começar tudo de novo, e aí começa depressão, começa problemas de relacionamento dentro de casa, começa outras coisas que a gente tem que fazer. Então, por isso que esse projeto é para fortalecer o emocional. Sempre o emocional. Sim, sim. Como o Edson está dizendo, agradecer sempre. E eu agradeço sempre. E agradeço até assim, de repente esse projeto ter surgido na minha cabeça de fazer. Né? Esses projetos têm surgido assim, vamos fazer uma coisa que pode estar ajudando não só a mim, mas outras pessoas. Porque, como eu disse, quando a gente ajuda o outro, a gente se ajuda também. Né? Quando a gente ilumina o caminho de alguém, a gente também ilumina o nosso. Né? A gente não fica só com uma lanterna iluminando o caminho de outra pessoa. Ao mesmo tempo que você ilumina o caminho de alguém, você ilumina o seu também. Né? Então, é para isso que está crescendo e sendo criado um colo para a mamãe, que realmente é um colo para os pais, para as mães, para todo aquele que precisa desse carinho, desse amparo, desse acolhimento. E a Tati deu um exemplo bom aqui para quem está passando por isso, ou quem tem algum familiar, alguma amiga, enfim, uma conhecida que esteja passando por isso nesse momento. É fundamental o que você transmite para o seu filho naquele momento. Você vê, a Tati, ela sentia que quando ela ficava triste, quando ela ficava mal, o Pedro também reagia assim. E quando ela ficava bem, quando ela estava confiante, quando ela estava com o coração cheio de esperança, ela transmitia isso também. Então, passava essa alegria para ele e essa força para ele também. Então, isso é muito importante. Isso a gente sabe, né? Porque a gente, desde que a criança está na barriga, ou independente se é mãe biológica ou não, a criança, ela sente. Ela sente que quando a gente não está bem, quando a gente está precisando de colo e quando a gente está, né? Então, assim, a gente passa isso mesmo. Isso é muito importante para quando essas mães estão passando por esse momento. Porque ela está ali, gente, que nem a gente falou, ela está ali, é um choro silencioso, são N emoções, né? É uma confusão de sentimentos, de emoções que são, assim, inexplicáveis para o momento, né? Porque são coisas que acontecem que a gente não estava esperando. Então as emoções ficam afloradas, né? E tá ali sozinha, né? E passando por aquele momento. A gente perde a identidade um pouquinho. Né? Primeiro, seu filho vem com. Eu chamava meu filho de Pedro, né? Ele vem como RN da Tatiana Tojal. Fica durante um tempo assim, para ver se ele realmente vai ficar vivo. Né? Então fica um tempo assim. Ele passou aquele momento que ficou vivo, aí coloca o nome dele ali. E depois que coloca o nome dele, se não chama mais Tatiana Tojal, você é mãe do Pedro. Então, é sempre assim, você fica a mãe do Pedro. Então, o Pedro, a mãe do Pedro também precisa desse colo. Né? Eu também precisava desse colo. Apesar de ter psicóloga lá, que passava e falava com as mães, não é a mesma coisa de uma mãe que passou por aquilo. Né? Então, quando a mãe passa por aquela situação, em que essa mãe ultrapassou esse problema, né, que ela junto com os médicos, com tudo aquilo junto, ela passou e hoje ela venceu, e ele também, você consegue chegar ao coração dessa outra pessoa também. Podemos fazer, podemos vencer, a gente pode passar. A Vanessa falou uma coisa que é verdade, o filho ele não estava bem, né, e ela foi na médica e a médica disse que quem não estava bem era ela. Isso aconteceu comigo também. Mas é verdade. Ser medicada para que a criança ficasse bem. É isso, gente, a gente transmite isso, né? Olha, eu queria falar mais, mas vai acabar, vai interromper nossa live. Então, assim, agradeço a todos, agradeço por ter participado e que seja um sucesso, que venha acalentar muitas mães aí e que a gente possa ajudar,
Obrigada, gente. Obrigada, Eu que Tati. agradeço. Um beijo, Fá. Beijo grande. Um colo para mamãe. Um colo.